Olá a todos, eu me chamo José Kleber e juntamente com Lucas Noronha, nós dois somos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e com Camila da Universidade Federal Rural do Semiárido, todos lá de Mossoró, a gente desenvolveu a pesquisa intitulada Perspectivas dos discentes de Ciências Contábeis em relação ao mercado de trabalho. Inicialmente, a gente vai fazer uma breve contextualização acerca do conteúdo. Assim, a gente trouxe alguns pontos principais para tentar contextualizar em como a gente chegou ao nosso problema de pesquisa. Inicialmente, a gente vê que os discentes, quando saem do ensino médio, ou quando já estão lá, concluíram o seu ensino médio, eles vão o quê? Sempre pensar em escolher uma universidade ligado primariamente a seus costumes, habilidades, mas também tem uma forte relevância do mercado de trabalho. Então, se o mercado de trabalho daquela determinada área ele está agitado, ele acaba fazendo com que muitos alunos desejem prestar vestibular para aquele curso. Diante dessa perspectiva, a gente vê a área contábil, então se a gente abrir diversas reportagens, a gente vai ver acerca dessas oportunidades de diversificação do mercado e várias áreas no qual o profissional formado em ciências contábeis pode vir a trabalhar. Isso reflete também no número de quê? De discentes no curso. A gente vê lá que o curso de ciências contábeis geralmente ele está entre o quarto e o quinto curso com maior número de discentes matriculados, bem como concluintes. Então, se a gente tem uma ampla gama de vagas, de alunos concorrendo, a gente também vai ter o quê? Um mercado altamente competitivo diante a esse grande número de vagas. Apesar disso, a gente vê que a contabilidade ela viabiliza o quê? Uma diversidade de campos de atuação, como a gente acabou falando inicialmente. Nesse sentido, a gente buscou desenvolver uma pesquisa tentando entender quais são as perspectivas dos discentes em relação ao mercado de trabalho. Então, a gente já viu que o discente de ciências contábeis ele tem um mercado muito amplo, no qual ele pode vir a escolher, e a gente vai tentar entender qual seriam essas perspectivas desse aluno. Nesse sentido, essa pesquisa ela vem se justificar, pois o quê? A gente busca ter uma maior compreensão acerca dos anseios dos discentes em relação ao mercado de trabalho, possibilitando também o quê? Uma melhoria nesse processo de ensino-aprendizagem por parte das instituições de ensino. A gente chega agora em como a gente vai tentar resolver esse nosso problema de pesquisa. Então, a nossa pesquisa ela vem sendo classificada como descritiva, quantitativa, por meio de um levantamento, no qual o instrumento de coleta de dados foi composto por 19 questões, adaptado de outros autores, Souza et al. E Ferreira et al., no qual ele estava dividido em duas grandes partes. Então, perfil dos participantes e as perspectivas dos discentes em relação ao mercado de trabalho. Assim, a gente teve uma amostra não probabilística composta por 81 discentes lá do curso de Ciências Contábeis da UERN do campus de Mossoró. E para a coleta de dados, a gente utilizou apenas uma estatística descritiva simples para poder fazer esse procedimento de análise do questionário. Assim, como eu falei, nossa primeira parte do questionário ele vai ser voltado em relação ao perfil dos participantes. Então, diante disso, a gente percebe uma maior participação do gênero feminino respondendo o nosso questionário. Então, isso não quer dizer que isso vai ser necessariamente a realidade que se encontra lá dentro da UERN ou do curso de Ciências Contábeis. Ao contrário disso, quando a gente pega dados lá do Conselho Federal de Contabilidade, a gente ainda vê que a gente tem um percentual maior do gênero masculino do que do gênero feminino de profissionais com o registro contábil. Em relação à faixa etária, a gente visualiza aqui que a maioria dos respondentes tem entre 20 e 24 anos, correspondendo a cerca de 54% dos respondentes. Isso vai muito ao encontro também de que aqui em cima está organizado pelo ano que o discente está cursando. Então, vamos supor, ele está no primeiro ano de curso, ou seja, entre o primeiro e o segundo período.
Então, a gente visualiza que só aqui a gente tem 40 dos 80 respondentes, afetando diretamente nessa faixa etária mais baixa de respondentes. O segundo ponto, a gente fez algumas perguntas relacionadas quanto ao ensino médio do discente. Então, a gente vê que a maioria, quase 70%, vieram de escola pública, bem como uma grande maioria veio do ensino médio regular, apenas 8,6% veio dos cursos técnicos, e a maioria entrou entre 2014 e 2020, também corroborando com os dados aqui da tabela, no qual a gente fala do ano de entrada dos discentes. No terceiro ponto, a gente perguntou em relação se o curso de Ciências Contábeis era a primeira opção da maioria desses discentes que estavam cursando o curso. E a gente percebe que a maioria, ou seja, 51,9%, não tinha o curso de Ciências Contábeis como sua primeira opção de curso, que abre brecha para a gente analisar diversos fatores. Quando questionado em relação à satisfação com o curso, a gente visualiza que boa parte desses alunos que não tinham lá o curso como primeira opção, ainda se sentem o quê? Satisfeitos ou muito satisfeitos em realizar o curso de Ciências Contábeis atualmente. Já na tabela 4, a gente questionou se a pessoa tinha contadores na família e se encontravam trabalhando. Então, a gente viu que apenas 25% tinham contadores na família. Então, ter contador seria um ponto que não influenciaria diretamente. E encontrar-se trabalhando, a gente visualizou que 49,4% estavam no mercado de trabalho. Poderia ser em ciências contábeis ou não. Aí a gente foi questionar acerca de como era esse vínculo empregatício. E a maioria lá, 26, estavam trabalhando via CLT. Além disso, a gente visualizou que apenas 47% daqueles 40 respondentes estavam exercendo função especificamente na área contábil. Então, os demais não estavam trabalhando no curso que estavam fazendo. E, por fim, em relação à satisfação em relação à remuneração recebida, a gente visualiza que a maioria aqui ele se encontra como satisfeito com a remuneração que estava recebendo naquele momento, até por ser estudante, então ele tem uma maior flexibilização enquanto a remuneração daquele dado momento. Próximo ponto, a gente questionou em relação o fator que mais influenciou na decisão em cursar o curso de Ciências Contábeis. E lembra que eu comecei falando que um dos pontos primordiais da escolha de um curso era o quê? Era a sua relação e as suas possibilidades de mercado de trabalho. E foi isso que a gente visualizou. A gente teve aí 42% que disseram que estavam fazendo curso de Ciências Contábeis por o mercado de trabalho. Enquanto o segundo mais votado foi o quê? 19,8%, que seria passar em concurso público, que a gente sabe que é um objetivo também relevante, que os discentes buscam bastante. Na tabela 7, a gente questionou os alunos em relação a qual seria a visão dele das oportunidades de mercado para os recém-formandos. E a maioria deles acabaram respondendo que essa perspectiva ela seria razoável, ou seja, 42% afirmaram isso, e 27% acreditam que essa absorção de mercado ela venha a ser boa. Na tabela 8, foi questionado a área que eles pretendem se especializar após a formação do curso. E empatado ali com um total de 19 respondentes, a gente tem a parte de contabilidade fiscal, tributária e contabilidade empresarial. Então, são as que os discentes desse grupo mais buscam, também corroborando com outros estudos. Quanto às pretensões após a conclusão do curso, a gente viu que a maioria ela pretende lá atuar na área contábil, corroborando com a escolha do curso ser relacionada ao mercado de trabalho, seguido de estudar para concurso, também a gente viu uma grande participação nisso, e praticar especialização, 28%, e seguir para o mestrado, 11%.
E, por fim, foi questionado aos alunos, em sua opinião, para ser um profissional de sucesso, ter uma estabilidade financeira boa, você tem que ser o quê? Aí a grande maioria, quando se falou de estabilidade, falou em quê? Em concurso público. Diante disso, a gente tem algumas observações finais. Então, a gente observou lá que a maioria dos discentes, eles trabalham com CLT, mesmo não sendo a grande maioria que trabalha na área contábil. Além disso, a gente também visualizou o quê? Que o nível de satisfação em relação à remuneração, ela está lá como neutra. Quanto aos fatores que influenciam os discentes a fazer contabilidade, a gente visualizou que o quê? 42% indicou que o mercado de trabalho está lá disponível e 82% concordaram que a absorção do mercado está lá entre razoável e boa. E, por fim, a gente também identificou que a área contábil que os discentes mais pretendem atuar seria a empresarial, a fiscal ou tributária. E, após a conclusão, a grande maioria ela pretende atuar dentro da área contábil ou estudar para concursos. Então, isso é um direcionador, uma vertente do que os alunos têm buscado na realização do seu curso. Por fim, essas são nossas principais referências e muito obrigado pela atenção a todos. Até mais.